Bem, irmãos, eu venho aqui nessa tarde deixar uma reflexão para o seu coração, onde nós vivemos um tempo de tantas coisas que estamos presenciando e que a cada dia tira a nossa esperança. Mas nós que estamos diante da confiança que o Senhor nos dá todos os dias, nós buscamos um alimento espiritual para que possa, de alguma forma, nos alimentar, nos dar estratégias para vencer. E nós vemos a cada dia as dificuldades que o mundo, muitas das vezes, vem atrapalhando a nossa vida cristã, que acaba sufocada pelos compromissos diários. No entanto, a vida com Deus jamais deveria ser deixada em segundo plano, porque ela é fundamental para fortalecer o nosso espírito, além de trazer benefícios para a nossa saúde emocional e até física. Quando encontramos dificuldades para crescer espiritualmente, não podemos nos acomodar. Precisamos identificar o problema e os meios de combater a cada questão, pois Jesus precisa ser a nossa prioridade se quisermos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos ou que iremos fazer. Então conheça os 5 fatores que atrapalham a vida sua com Deus. Existem fatores externos e posicionamentos pessoais que podem atrapalhar a nossa vida com Deus. E eu gostaria aqui de dividir esses 5 fatores e sinais que nos levam a estar distante de Deus. O medo é um deles. O medo, ele atrapalha demais a sua vida cristã, pois ele é o extremo oposto da fé. Ele faz com que a pessoa não confie nas promessas de Deus. E quando duvidamos do amor de Deus, Ele nada pode fazer em nossa vida. A história de Pedro, que está mencionada ali no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33, demonstra claramente como o medo pode prejudicar o relacionamento com Deus. Muitas vezes algo começa bem, mas é interrompido porque o medo toma o lugar da fé. No texto que foi citado em Mateus 14, versículos 22 ao 33, o discípulo andava sobre as águas, mas ao olhar a força do vento, tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Do mesmo modo, o medo tira o nosso foco das coisas espirituais, fazendo com que deixamos o que é mais importante em segundo plano. E quando nós deixamos o que é mais importante em segundo plano, vem o cansaço, tanto físico como espiritual. O mundo atual preenche grande parte da nossa rotina, com os estudos, trabalho e outros fatores que ocupam o nosso cotidiano, esgotando as nossas forças. Esses fatores somados são capazes de nos envolver de tal forma que trazem o cansaço e um sentimento de desânimo por não ver solução. Esse cansaço muitas vezes atrapalha nossos momentos de contato com Deus, roubando a qualidade do nosso relacionamento com o Pai. E o tempo dedicado ao nosso devocional, é claro que os compromissos deste mundo são importantes, porém eles devem ser equilibrados com a nossa vida espiritual. Quando priorizamos o nosso relacionamento com Deus, todas as demais tarefas que normalmente nos esgotam
são muito mais facilmente realizadas, pois começamos por um princípio e por algo principal. Então você acaba desenvolvendo as dificuldades espirituais, as dificuldades financeiras, que isso tem atrelado a grandes dificuldades, a grandes destruições. Um dos problemas comuns atualmente é a dificuldade financeira, que assola várias famílias e pessoas. Esses problemas trazem uma preocupação enorme, o que muitas vezes conduz a certos sentimentos, como descontentamento, ingratidão, revolta, impaciência e ansiedade, que por fim acarretam a negligência das responsabilidades espirituais. Ao passarem por um momento de dificuldade financeira, muitas pessoas se afastam de Deus e até colocam uma culpa desses problemas dele. Por que ele não tem me olhado? Por que ele não tem me ajudado? Essa é a primeira palavra que sai de você. Porém, o desejo de Deus é que sejamos prósperos nesta área e não o contrário. Então podemos passar por fases mais fartas financeiramente e outras mais escassas, mas Deus é o nosso provedor e jamais permitirá que nos falte algo. E quando nós estamos envolvidos por problemas financeiros, as brigas começam. Porque é mais fácil você expor aquilo que você está sentindo do que você tentar resolver ou confiar plenamente no Senhor. Então as brigas elas vêm acarretando até uma divisão dentro de uma família. Então as brigas fazem com que você passe por desentendimentos, principalmente se forem frequentes. Também atrapalha a vida com Deus. Os conflitos com algum familiar, com amigos ou com pessoas desconhecidas, fatalmente vai gerar um sentimento em que atrai contrários ao que Deus nos ensina, que é o amor. Se alimentarmos a crítica, o julgamento, o egoísmo e o orgulho, é um exemplo que eu estou dando aqui, isso ficará martelando dentro de nós e nos consumirá. E tudo que o inimigo quer para que não tenhamos tempo e nem energia para que olhamos para Deus e vivemos uma vida para Deus. Quando as brigas são prolongadas e as questões não são resolvidas, caímos em um outro problema, a falta de perdão, que é tão ensinado nas Escrituras. Portanto, precisamos decidir perdoar o próximo para que a nossa mente esteja liberta e liberada para entender a voz de Deus e continuar a nossa jornada com Ele. E aí existem as 5 práticas do pecado, que gera a morte muitas vezes. Pecar significa errar o alvo. O nosso alvo hoje tem que ser Cristo. Portanto, o pecado segue o caminho inverso. É claro que vamos pecar durante a nossa vida, já que não somos perfeitos. Mas quando vivemos um estilo de vida de pecado, isso significa que esses erros fazem parte da nossa vida. E o resultado é nos afastarmos de Deus. Entenda que Deus nunca se afasta de nós. Mas nós, quando vivemos uma vida contrária ao que a palavra de Deus nos ensina, acabamos nos afastando. Quando algo errado se torna um hábito, temos mais dificuldades para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o que nos impede de crescer espiritualmente, além de atrapalhar o relacionamento com o Pai. Os pecados acariciados, ou seja, alimentados secretamente ou abertamente por nós, abrem espaço para que continuemos pecando. E só nos trazem prejuízo
para a vida que estamos vivendo e para a nossa vida e para as pessoas que estão ao redor. Então eu gostaria de ensiná-los aqui como combater essas dificuldades. Só existe um caminho. Agora que conhecemos alguns fatores que atrapalham a nossa vida com Deus, é importante que saibamos o que pode ser feito para combater esses problemas. Vamos ver aqui algumas atitudes que contribuem para fortalecer a vida espiritual. Você ter ali um devocional diário. Quanto mais convivemos com uma pessoa, mais próximos dela ficamos. Este é um princípio que também se aplica à vida com Deus. Portanto, estabelecer uma rotina devocional diária é fundamental para os que possamos nos conectar com Deus com constância e de forma bem crescente. Nós crescemos quando estamos ali diariamente buscando a Deus, porque o Senhor nos ensina. Esse contato diário contribui para aumentar a sensibilidade, para ouvirmos a voz dele e nos dá a sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida, como as financeiras e as de relacionamento e as de saúde. Desse modo, nosso coração estará fortalecido para lidar com os problemas e superá-los, de acordo com a inspiração de Deus. O que deve ter no seu devocional diário? É uma pergunta que eu te faço hoje. Você precisa ter o hábito de ler a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e deve servir como um guia para os nossos dias e vida, por meio dos ensinamentos contidos nela. Podemos enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia e evitar muitos sofrimentos. Se você acha difícil, não desista. Foque-se em apenas um versículo que fale diretamente com você, ou em um pequeno texto, e vá aumentando a sua leitura no dia após dia. E com o tempo, você vai ver que ela vai fazer parte da sua vida, como um alimento diário. Peça também a Deus a revelação da sua palavra, pois Ele vai direcioná-lo para que cada verdade contida ali seja uma resposta às suas necessidades. E a segunda direção é a oração. A oração é uma das formas pelas quais podemos entrar em contato com Deus. Ela não deve ser feita de forma esporádica ou apenas nos momentos em que precisamos de algo. É necessário estabelecer o hábito de orar. Por isso, vai te fortalecer e a sua comunhão vai dar forças para viver os desafios e enfrentar os desafios. Procure separar um tempo diário e íntimo de oração e de adoração. Um momento exclusivo entre Deus e você. Desenvolva esse hábito e você verá como a vida espiritual chegará no nível mais elevado. Como vimos durante o texto, vários fatores podem atrapalhar a vida com Deus, tirando o seu foco dos aspectos espirituais e dificultando o relacionamento cristão que você exerce dentro de você. Felizmente, essas dificuldades podem ser combatidas com uma rotina devocional, como foi dito, que é um hábito fundamental para o seu crescimento espiritual. Portanto, vale a pena dedicar momentos diários para estar mais próximo de Jesus e abrir o coração para Ele. Então aproveite para buscar a Deus. Não deixe de estar próximo de Deus. Esta é uma reflexão que hoje eu deixo para cada um que estará escutando. E que você possa compreender o grande entendimento do Senhor sobre a sua vida.
Que o grande amor de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Em o nome de Jesus.